Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juristoca. E esse programa muito especial. Começamos aqui a série de programas que irá ao ar no ano de 2024. E para gravar esse primeiro programa desse ano que acabou de iniciar, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Kleiber Magalhães. Falei certo o nome do senhor, doutor? Perfeitamente, doutor Santiago. Kleiber Pereira Magalhães. Doutor, muito obrigado pelo aceite do convite, pelo aceite do desafio. Aqui a gente sempre fala pro colega, olha, fique tranquilo que aqui nada mais é do que uma conversa, né? Esse tanto de câmera às vezes assusta um pouco, mas fique tranquilo que o programa aqui é nosso. Tá certo. Doutor, e eu já queria começar a perguntar para o senhor o tema do nosso programa. O que é esse auxílio acidente, que é um benefício também do INSS? Muito bem, doutor Santiago. O auxílio acidente, ele é um benefício da Previdência Social previsto no artigo 86 da Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213 de 91. Esse é o artigo 86, prevê que em caso de acidentes, seja ele qual for o acidente, a vítima, o segurado, que restar com lesões e delas advierem sequelas que possam exigir o maior esforço dele para desempenhar suas funções, terá direito a esse benefício. Entendi. Então, de fato, qual uma situação que o senhor poderia citar para a gente que uma pessoa poderia requerer esse benefício? Porque a gente sabe que o INSS tem uma gama de benefícios que o cidadão contribui e tem o seu direito, né, que tem que ter o seu direito reconhecido, mas uma situação fatídica, ou até mesmo um caso em que o senhor já atuou, em que o INSS reconheceu que de fato aquela pessoa faz jus ao benefício do auxílio acidente. Eu tenho um caso interessante. Um vaqueiro, ele teve uma situação que teve que passar uma cerca de arame farpado e o dedo dele foi rasgado na cerca de arame farpado. E a lesão atingiu um nervo. E o dedo dele não teve mais o movimento completo para abrir. E nesse caso, ele chegou a receber o auxílio-doença por um mês e em seguida cessou o auxílio-doença, ele melhorou e retornou ao trabalho. Só que agora, para tirar o leite, já tinha que ter um esforço maior, por conta que o dedo ajudava muito ele, esse dedo que foi lesionado. Entretanto, ele não estava incapaz para o trabalho. Ele não merecia, ele não tinha direito de continuar recebendo o auxílio doença, que é diferente do auxílio acidente. Aí, nesse caso, nós identificamos a situação e orientamos ele, informamos que ele teria esse direito. Em seguida, nós pegamos um laudo atual, e demos entrada no INSS. E o próprio INSS concedeu o benefício dele, doutor Santiago. Então, não necessitou sequer de ir para a justiça. Pelo que o senhor falou, doutor, e até acho que é uma informação muito importante a gente trazer, e me corrija se eu estiver entendido errado. O auxílio-doença, então, ele é uma questão provisória, isso? Perfeito. O auxílio-acidente, ele também é provisório, ou ele fica definitivo? Como que funciona essa questão desse tipo de auxílio? Veja bem, o auxílio-doença é destinado para as pessoas que estão com incapacidade para trabalhar temporariamente. As pessoas que sofrem uma redução da sua capacidade, ainda que mínima, e que advenha de um acidente, seja ele qual for, ela já vai receber um outro benefício depois que terminar o auxílio à doença. Assim que cessa o auxílio-doença, o INSS deve pagar o auxílio acidente, se o segurado ficou com uma sequela que atrapalha, ainda que minimamente, as funções, o desempenho das funções. E nesse caso, o INSS quase sempre ele não paga.
quase sempre ele não concede esse benefício. E muitas pessoas que sofrem acidente e continuam com alguma sequela não procuram os seus direitos, não vão atrás, não faz um requerimento específico do auxílio acidente. Entendi, doutor. Doutor, então a pessoa teve esse percalço, né, sofreu esse acidente, melhor dizendo, e aí ela, o que ela tem que observar para saber se de fato ela tem direito ou não a requerer esse benefício? Bom, o auxílio acidente, ele é indenizatório. Aham, Ele vai indenizar a pessoa por aquela redução de capacidade que ela teve, aquela redução advinda daquela sequela. O que a pessoa tem que observar? Se ela restou com uma sequela, né? É a mão que não tem mais a mesma força depois do acidente, é a perna depois de um acidente de trânsito, de uma queda de um cavalo, que ele está mancando da perna, às vezes, ou a perna ficou menor. Isso é uma sequela que atrapalha o desempenho das atividades habituais do segurado. E às vezes nós pensamos que o auxílio acidente tenha só o cunho de ser deferido para quem paga a previdência, para quem tem uma carteira assinada. E não é, doutor. O auxílio acidente, ele é deferido também para os trabalhadores rurais, tá? Para todos os trabalhadores rurais. Nós vemos casos de muitas pessoas em propriedades rurais que se acidentam com facão, se acidentam com machado, né? Quedas dentro da mata, às vezes, arma de fogo também é uma das causas de acidentes na zona rural. E todas essas situações possuem cobertura no INSS, ainda que a pessoa seja um trabalhador rural e não pague a previdência, não faça os recolhimentos. Mas por ela estar exercendo a atividade rurícola, a lei também dá esse direito do auxílio acidente. Você só repita para a gente qual foi a palavra que você falou há pouco aí? O urícola? Atividade rurícola. A rurícola, que é atividade rural, no caso. Exatamente, a atividade do campo. Como conheço para o senhor, a gente sempre está explicando essas palavras um pouquinho diferente, né? Para que os nossos telespectadores também e ouvintes possam ter um conhecimento a maior. Excelente. Doutor, eu tenho que aguardar então algum tempo após o acidente? Eu tenho que ter um laudo? Quais as documentações que o senhor, como advogado previdenciarista, ou um colega que também é previdenciarista, ele pede que essa pessoa traga para que se possa fazer uma análise minimamente de viabilidade? Para as pessoas que sofreram um acidente, geralmente, elas, em primeiro momento, elas estão incapacitadas para trabalhar. Então, elas vão requerer o auxílio doença. Irão fazer o tratamento, ficar afastada. Quando as lesões forem consolidadas, quebrou a perna, mas agora já consegue andar, já consegue ali retornar ao trabalho, nesse momento é que deve se observar se restou sequela, após a consolidação das lesões. Esse momento é muito especial. Quando eu tenho a oportunidade de orientar clientes, sempre que tiver alta do seu tratamento. Então, conversar com o médico, doutor, eu fiquei com essa sequela. Eu gostaria que me desse um relatório, um laudo sobre essa sequela. Se ela diminui a minha força naquele membro afetado, se reduziu o movimento, se teve perda anatômica com perda muscular. Então, ao final do seu tratamento de lesões ocasionadas por um acidente, você pode pedir ao seu médico um laudo de sequelas. E esse laudo é uma prova, é uma constatação de que você pode ter direito ao auxílio acidente.
Doutor, esse auxílio ele é relativamente novo ou não? Ele já está contemplado desde a Constituição ou anterior? Porque eu realmente eu não atuo na área previdenciária, né? Eu tenho pouquíssimo conhecimento nessa área. Eu não havia ainda conhecido esse tipo de benefício. Tanto que quando o senhor falou a primeira vez, eu pensei que seria uma ramificação, ou seja, um benefício ligado ao direito do auxílio-doença, né? Mas pelo que o senhor está explicando para a gente aqui hoje à tarde, né? Ou noite, não importa o horário que o pessoal vai assistir esse programa, mas pelo que o senhor está explicando para a gente, é um benefício que já está consolidado há bastante tempo. Sim, o auxílio acidente, ele foi consolidado na nossa legislação previdenciária Aham. há muito tempo. É um histórico bem extenso, mas nós temos casos de auxílio acidente que remontam aí à década de 90, né? Então, desde a criação, desde a publicação da Lei 8.213, você já tem aí mais especificamente o auxílio acidente e mais, vamos dizer assim, mais empregado, né? Mais deferido, mais trabalhado. A questão do auxílio acidente não ser tão conhecido, acredito que a política do INSS não valoriza muito essa questão da sequela, por ser algo residual. Né? Uhum. Então, o INSS assiste o segurado, defere o auxílio-doença, cuida do segurado. Se ele ficar inválido, o INSS deve conceder aposentadoria por invalidez. Mas, se ele resta com a sequela que apenas diminui a sua capacidade, geralmente não é concedido o auxílio acidente lá no INSS. E daí porque as pessoas não conhecerem muito esse benefício. Porque geralmente a gente ouve falar mais ou auxílio-doença, né, que é o temporário, ou então se a pessoa passou por um problema que não tem mais como retornar à Exato. sua atividade habitual, como diz o povo antigamente, vai ficar encostado, né, vai requerer a aposentadoria. Doutor, mas tem um tempo médio, por exemplo, eu sofri um acidente 10 anos atrás. Eu posso entrar com esse requerimento hoje ou não? Já prescreveu, eu não tenho mais o direito de requerer o auxílio acidente. Excelente pergunta, doutor Santiago. É muito importante saber que esse direito previdenciário, o direito ao benefício do auxílio acidente, ele não tem uma. Seria o instituto até da decadência. Você não decai do direito. O que acontece? Eu já tive casos de pessoas que tiveram acidentes na década de 90. Em 1996, eu lembro agora que tive um caso de uma queda de bicicleta. E foi concedido o benefício para esta pessoa agora, né, atualmente, nos dias atuais. A limitação que existe é a prescrição para se receber atrasados. Entendi. Então, a prescrição que é a quinquenal. Então, só posso receber 5 anos, a remuneração, né, a renda de 5 anos anteriores à data da entrada do pedido na justiça. Há alguns requisitos, no caso do auxílio acidente, que se a pessoa chegou a receber auxílio doença ao tempo do acidente. Há algumas pessoas que nem chegaram a receber porque não sabia da existência. E nesse caso ela não vai receber atrasados. Porque para receber parcelas retroativas, você tem que ter gozado de auxílio-doença ou pelo menos requerido e passado por uma perícia lá na época em que houve o acidente. Entendi. Então, o direito ele não prescreve, né, igual o senhor citou o caso de 96, estamos falando aí de 28 anos atrás, né? Exatamente. Mas a pessoa, caso ela tenha preenchido certos requisitos, ela só vai receber de 5 anos anteriores. Então, Exatamente. se foi deferido em 2024, a pessoa recebe de 2019 para cá. Até, até porque, doutor, é uma questão que a gente está fazendo um levantamento, porque é muito importante a gente trazer esse tipo de questão, né? Porque as pessoas acham que
por causa do tempo, não tem mais direito, ou então, quando acredita que tem direito a receber um passivo de 28 anos, e a gente sabe que a lei, ela busca trazer uma forma mais justa, né? Justa para quem vai receber, mas justa também para o Estado, que às vezes não é tão justo quanto a gente gostaria de ser, né? Gostaria de termos, melhor dizendo, né? Doutor, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, né? E eu vou deixar o senhor descansar, que eu fiz muitas perguntas nesse primeiro bloco. Vou quebrar a nossa tradição de deixar uma pergunta para que o senhor responda no intervalo, na volta do intervalo comercial. Então, fique tranquilo, relaxe, tome uma água, que a gente vai fazer o intervalo comercial e já volta. A você que está nos acompanhando, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar debatendo a respeito desse auxílio tão pouco conhecido, que é o auxílio acidente, que também é um direito do trabalhador urbano e rural. Não saia daí, é só o tempo de darmos uma olhadinha no EPROC e já voltamos. 7 unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos no nosso intervalo comercial para continuar conversando aqui com o Dr. Kleiber a respeito desse tão importante benefício que é tão pouco conhecido e até mesmo divulgado, né? Dr. Kleiber, a gente conversava um pouco aqui durante o intervalo comercial e a minha pergunta é o seguinte: eu posso receber o benefício acidente mesmo já estando recebendo outro tipo de auxílio, né, outro tipo de ajuda, digamos assim, ou não? Eu tenho que escolher entre dois tipos de auxílio, por exemplo. Doutor Santiago, essa é uma pergunta muito recorrente sobre o auxílio acidente. Como dissemos, o auxílio acidente ele é indenizatório. Ele não busca substituir a renda. O auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e a maioria dos benefícios previdenciários, eles buscam substituir a renda da pessoa enquanto ela estiver sob aquele risco social, sob o fato gerador. Mas o auxílio acidente não, ele é indenizatório. Ele indeniza a redução da capacidade, a diminuição da capacidade. E a doutrina do STJ e demais tribunais vem tratando que não há sequer uma medição de grau de redução. Se houver uma redução para o desempenho de suas funções, ainda que seja mínima, o segurado faz jus ao auxílio acidente. Bom, partindo dessa premissa, o auxílio acidente ele não interfere no recebimento de salários, pode voltar a trabalhar, receber o auxílio acidente e receber seu salário normalmente, porque o auxílio acidente ele vai indenizar a sequela. Inclusive, o segurado agora, o trabalhador, terá que trabalhar portando aquela sequela. Ele vai ter que desenvolver outras técnicas para dar conta do seu trabalho. Vai ter um esforço maior. Por isso, ele pode receber o auxílio acidente até que se aposente. E, nesse caso, o auxílio acidente vai aumentar, tem o potencial de aumentar o valor da aposentadoria, mesmo que seja a aposentadoria do rural. Ou a morte, né? Quando ele falecer, também vai cessar o auxílio acidente. Mas, nesse caso, nós observamos que o auxílio acidente não pode ser cumulado com BPC-LOAS,
que é justamente para quem não tem qualquer renda, também não pode ser cumulado com uma aposentadoria. Uma ou mais aposentadoria não pode. Auxílio acidente não se acumula com qualquer tipo de aposentadoria. Entretanto, como dissemos, ele tem o potencial de ser levado em consideração no cálculo da aposentadoria e elevar o valor da aposentadoria. Eu estando recebendo meu auxílio acidente por uma sequela de um acidente, eu posso agora receber seguro-desemprego? Pode, não há problemas. Recebe o auxílio acidente e seguro-desemprego. Pode receber auxílio acidente e um auxílio doença? Se o novo auxílio for de uma doença, de um problema diferente, uma CID diferente, ele vai poder, doutor Santiago, receber o auxílio acidente mais o outro auxílio doença. Então, nesse caso, vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente de trabalho e ficou com alguma sequela na perna, por exemplo, né? E durante esse período ela foi acometida de alguma doença que é necessário que ela faça um tratamento. Então ela vai continuar recebendo o auxílio acidente, porque é um fato anterior, né? E agora, por causa da condição de saúde dela, ela vai receber auxílio doença. É isso, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. Observa, enquanto ela estava trabalhando, ela pode receber o auxílio acidente, mais o salário dela. Não há problema, não há vedação. É assim que acontece. Entendi. Se ela adoeceu, ficou incapacitada para o trabalho, ela continua recebendo o auxílio acidente e agora vai receber o auxílio doença, que vai substituir somente o salário que ela estava ganhando. Entendi. Ele não tem o cunho de substituir o valor do auxílio acidente. Há uma situação que é, se aquela sequela que garantiu o direito de receber o auxílio acidente, ela se agravou a tal ponto que a pessoa não consegue mais trabalhar, está incapacitado. Aí não, aí o auxílio acidente vai dar lugar ao auxílio doença, porque aquele problema de saúde, aquela incapacidade, ela na verdade decorreu lá do acidente, das lesões, das mesmas lesões que deram direito ao auxílio acidente. Mas fora isso, pode acumular inclusive com auxílio reclusão, pode acumular com salário maternidade e diversos outros benefícios. Tá? As raras vedações que nós temos é o auxílio doença do mesmo CID, aposentadoria e o BPC-LOAS. Doutor, há cerca de 4 anos, acho que todos nós vivemos uma nova era, digamos assim, né? Um novo tempo que, infelizmente, é uma evolução, sim, até porque esse conceito de evolução dado por Charles Darwin não quer dizer necessariamente uma coisa boa, né? Fato disso é que a gente, quando estiver lá no final da vida, nós vamos evoluir para óbito, né? Mas nós tivemos essa evolução da condição humana e nós tratamos e temos vivenciado em relação à Covid. Inclusive, ultimamente, a gente está vendo um aumento de casos de Covid. Nós sabemos também ainda, pelo menos preliminarmente, que a Covid deixa sequelas. Algumas pessoas relatam esquecimento, algumas pessoas relatam condições físicas. No meu caso, depois que eu tive Covid, por exemplo, eu tenho uma fraqueza nas pernas crônica. Antes eu andava bem mais, e aí um pouco de lerdeza também, só que agora eu voltei a fazer exercício físico para poder ganhar uma condição melhor. Mas a questão é o seguinte, o trabalhador teve essa doença e ficou comprovado que ele adquiriu essa doença no ambiente de trabalho. Às vezes ele é um atendente de um fast food, por exemplo, né, que tem um alto grau de rotatividade de pessoas. E ele teve sequelas. Ele pode fazer jus ao auxílio acidente por causa dessa relação de fatos ou não? Realmente ele só vai ter direito se ele, Deus o livre, quebrou a perna, quebrou o braço e não voltou mais à coordenação motora anterior. Doutor Santiago, mais uma vez, quero elogiar pela forma com que conduz
tanto o programa como a elaboração das perguntas, e esta aí é pergunta de tese, De tá? tese. De tese decidida nos tribunais pátrios brasileiros, hein? Nossos tribunais. A questão, nós temos que ir um pouco antes da Covid. Aham. Veja bem, nós falamos aqui de um benefício para cobrir uma sequela decorrente de acidentes. Sim. O que é acidente? Isso teve toda uma discussão para saber, para definir, firmar a tese sobre acidentes. Nós temos em seguida que acidente é algo externo à pessoa, mas a nossa lei, ela equipara algumas doenças a acidentes do trabalho. Tá? Não é qualquer doença que é considerada equiparada a um acidente de trabalho. São aquelas doenças consideradas doenças do trabalho. Se elas deixarem sequelas, elas serão enquadradas, elas gerarão direitos como os acidentes de trabalho geram. Uhum. E nesse caso, inclusive, o valor é mais alto. O valor do benefício por acidente do trabalho ou por doenças a eles equiparados serão mais altos. O que nós temos da Covid é que, não muito recente, foi reconhecida a Covid como doença do trabalho. Então, se você contraiu Covid e, em seguida, fez o tratamento, talvez recebeu auxílio-doença ali e voltou a trabalhar, fez o tratamento e voltou a trabalhar, mas você teve a chamada síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid é caracterizada como uma sequela geradora de direito ao auxílio acidente. Tá? Eu não posso dizer que que sequelas que geram maior esforço para o exercício da atividade habitual, que decorram de qualquer doença, gera direito ao auxílio acidente? Não gera. Mas as doenças do trabalho, essas geram direito se deixarem sequelas, porque são equiparadas também a acidentes do trabalho. A Covid é uma dessas doenças considerada como doenças do trabalho e ela pode gerar direito ao auxílio acidente tranquilamente, principalmente se ficar caracterizado a síndrome pós-Covid, né? Ali aquelas dificuldades, alguns com dificuldades respiratórias, e que venha a afetar em algum grau o desempenho do trabalho. Entendi, doutor. O senhor falou a respeito de algumas doenças que podem ser equiparadas a acidente do trabalho, né? Você poderia citar algumas para a gente? Lesão de esforço repetitivo, né? Pessoas que digitam muito ou escrevem, professores. Nós temos as doenças profissionais também, aquelas doenças que ocorrem pelo exercício reiterado de uma função específica. Uhum. Algumas funções você tem como consequências, depois de muito tempo a pessoa pode perder a audição, outras funções perigosas, a pessoa pode chegar a tanto desgaste que pode ter ou trabalhando com elementos insalubres, ter problemas de câncer, né, lidando com situações cancerígenas, como substâncias radioativas e outros elementos biológicos, então doenças que afetem aquelas pessoas ali. Motoristas, por exemplo, têm dentro o seu NTP prevê alguns motoristas com problemas na coluna, outros problemas nas articulações das mãos. Doutor, uma outra pergunta que eu acho também cabe trazer ao debate, e ela é um pouco polêmica, então fique à vontade para dizer, olha, é melhor estudar sobre esse assunto e a gente marca um novo programa para falar sobre ele. Mas digo isso porque eu também, antes de ser advogado, eu trabalhei numa firma de terraplanagem. E eu trabalhava na área de manutenção de máquinas pesadas. Então, assim, a possibilidade de N acidentes, ela é muito grande.
Eles trabalham com equipamentos como carregadeira, caminhão, moto niveladora, que o humano perto delas é minúsculo, né? Pode acontecer. E eu lembro que na época tinha a CIPA, né? Acho que é CIPA mesmo, né? Que é a Exatamente. Comissão De prevenção de Prevenção de Acidentes. Inclusive eu fiz parte, era secretário da CIPA. E a gente sempre questionava o seguinte, como fazer para a pessoa entender que o capacete, que o plug, que o óculos, que a bota com bico de ferro é essencial. E aí vamos supor que desse tempo lá acontecesse um acidente com a pessoa, caísse uma peça em cima do pé da pessoa e infelizmente não houvesse mais recuperação. Não teria mais, a pessoa teria essa sequela o resto da vida dela. E no decorrer do tempo ficou constatado que ela contribuiu, ou seja, ela foi omissa, ela deixou de usar o equipamento certo para aquela questão. Mesmo assim, ela faria jus ao auxílio acidente ou, nesse caso, em virtude da omissão, ela poderia perder esse tipo de benefício? Na nossa legislação, não há exatamente, doutor Santiago, uma aplicação de uma certa punição ou exclusão da cobertura do INSS ao segurado. Até porque nós sabemos que a obrigação de fiscalizar, a obrigação de fazer com que o funcionário utilize aquele equipamento de proteção individual, os EPIs, a bota, o capacete, é do empregador. Se o patrão dirige o trabalho, ele tem que ele deve autorizar a entrada no local, no canteiro de obras, né, desde que o empregado esteja. Se não, ele pode advertir, pode até chegar a demitir por justa causa. Por isso que ele tem esse poder. Por quê? Porque se o funcionário ali, que é uma das partes hipossuficiente, se o empregado, ele utiliza por um motivo ou outro, deixa de utilizar os EPIs necessários para desempenhar aquela atividade, talvez até ele não responda de alguma forma integralmente, talvez haja uma culpa concorrente, até de alguma forma uma culpa única e exclusiva dele ali em relação ao empregador. Mas ao seguro social aí já é difícil. A previdência social já é mais complexo para você excluir aquele trabalhador que vem pagando para a hora que precisar, receber o benefício e você penalizar ele com a exclusão. Não há ainda essa previsão, no hipótese, caso, né? Pergunto isso porque pode acontecer, né? É uma possibilidade. Eu lembro que na época que a gente trabalhava lá, 2 funcionários foram mandados embora por justa causa, justamente por isso, porque era uma área de muito risco e a gente não conseguia fazer com que eles entendessem que tinha que usar, até mesmo a proteção deles, né? Sei que entraram na justiça, porque comumente, né, hoje que acho que a pessoa tem um pouco mais de senso crítico, o resultado não ganharam porque provou-se que infelizmente eles é que não queriam proteger o seu próprio corpo, a sua própria vida, né? Doutor, mas a gente caminhando nesse assunto, tô com o laudo pronto, né? O médico deu que realmente é uma sequela, ou em virtude de um acidente, ou em virtude de uma doença que se equipara, né? Que é equivalente a um acidente de trabalho. E aí eu vou lá no seu escritório. Além do laudo, qual a documentação que o senhor pede para que seja necessária dar entrada no pedido de auxílio doenças? Auxílio acidente. Auxílio acidente. É tão novo que até eu estou confundindo o nome do benefício. Bom, há necessidade de se provar o acidente. Uhum. Então, se foi um acidente de trânsito, eu já peço o boletim de ocorrência, Acidente de trânsito, se eu estiver no horário do trabalho, né? Ou não? Nós estamos falando de acidente de qualquer natureza. Então eu não preciso estar no acidente. horário por exemplo, eu não preciso estar no carro da empresa, Não no horário de precisa. trabalho. Esse auxílio acidente, ele é para quem sofreu o acidente. Lembra que eu falei do quem caiu o cavalo? Sim, sim. Quem caiu em casa, no banheiro, tá? Quem estava jogando futebol, fraturou o pé, o dedo. Então eu vou ter que entrar com auxílio acidente, doutor. Eu fui jogando bola, fraturei o dedo.
Doutor, mas Se essa sequela a produção realmente- avisou que a gente está chegando no final do segundo bloco. Nós vamos continuar esse debate na volta do nosso terceiro e último bloco. A você que está nos acompanhando, não saia daí. Nós vamos continuar debatendo esse tema que é tão interessante e que se chama auxílio acidente. Não vou confundir mais, viu, doutor Kleber? Não saia daí, é só o tempo de darmos uma olhadinha no PJE e já voltamos. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Juristorca, falando sobre aqui o auxílio acidente. Eu não vou esquecer mais esse nome, doutor Kleber. E a gente debatia no final do segundo bloco, que foi uma dúvida que surgiu novamente, então que tipo de acidente de fato? Porque eu até brinquei, né, falando que eu fui jogar bola, sou um péssimo jogador de bola, apesar do meu nome ter ligação com o mundo do futebol. Mas só falava a respeito de um acidente de trânsito, né? Foi o exemplo que o senhor deu. É bem verdade. O acidente que gera o direito ao auxílio acidente do INSS, ele pode ser de qualquer natureza. Às vezes as pessoas, doutor Santiago, confundem e acham que é só acidente de trabalho. Não, qualquer acidente. Uma queda em casa, no final de semana, uma queda praticando esporte, uma trombada lá e fratura o braço, quebra, quantas vezes não acontece? Sim. A queda de uma árvore. Então, qualquer acidente com faca, um disparo de arma de fogo também é considerado um acidente para fins. E nesse caso, eu não atrelo, eu não ligo somente ao acidente por desempenho de trabalho, mas acidente de qualquer natureza. É assim que a gente define. Tá? Além também das sequelas que decorrem das doenças que são consideradas doenças do trabalho pela lei, e essas doenças são equiparadas a acidente do trabalho, que também gera direito a um auxílio acidente. Doutor, e em relação aos valores? Como é que é feito o cálculo? Eu vou receber um salário mínimo? Como que fica essa questão? Doutor Santiago, observe, o auxílio acidente, ele é indenizatório. Uhum. Nesse sentido, ele vai corresponder a metade, a 50% do salário de benefício. Esse salário de benefício vai depender do momento em que ocorreu o acidente. Nós sabemos que acabamos de passar em 2019 por uma reforma que alterou drasticamente o cálculo para se definir o salário de benefício. Mas, no geral, ele é uma meia aposentadoria. Dizemos que ele é metade do valor de uma aposentadoria por invalidez, que acaba sendo um pouco maior do que 50% do auxílio-doença, que, na maioria dos casos, o segurado recebe quando sofre o acidente. Entendi. Então, nesse caso, vamos supor que eu receba, o meu salário normal hoje seja 2.000, por exemplo. Nesse caso, eu receberia R$1.000, eu receberia um salário mínimo? Como que fica esse cálculo? Se o senhor recebe 2.000 atualmente, há toda uma forma de se fazer o cálculo. Todos os salários de julho de 94 até agora, você tem uma média, pega 60% dele, e aqueles anos que passarem de 20 para o homem e 15 para a mulher, aumentará 2%, além dos 60% já garantido. Tá? Antes não era assim, antes era 100%, 80% das maiores contribuições. Então, uma média de 80% das maiores contribuições. Se fosse acidente de trabalho, eu pegaria 100% dessa média. Entendi. No caso do auxílio acidente,
a gente costuma comparar com o valor do auxílio-doença, porque a maioria dos beneficiários do auxílio-acidente receberam um auxílio-doença quando sofreram um acidente. E nesse caso, ela é um pouco mais da metade do auxílio-doença que ela recebe, que ela recebeu. Então, realmente tem que analisar todos os prós e contras, fazer o cálculo para poder chegar a um valor, Isso, né? mas a Mas, definição... mas há a possibilidade da pessoa receber menos de um salário mínimo, doutor? Sim, perfeitamente. Eu tenho N pessoas, um grupo grande de pessoas que passou pelo meu escritório que estão recebendo meio salário mínimo. Entendi. Então, se a pessoa contribui sobre um salário mínimo, o MEI não entra no caso porque o contribuinte individual não entraria nesse benefício. Mas o rural, a aposentadoria dele, o salário de benefício dele vamos dizer assim, analogamente fechado no valor de um salário mínimo. Entendi. Ele receberá meio salário mínimo. Alguns rurais que a gente já conseguiu o benefício do auxílio-acidente estão recebendo hoje meio salário mínimo, 50% do salário mínimo. Que aí não tem muito o que você mexer no cálculo, porque às vezes dá mais um pouco ou menos um salário mínimo com essa nova forma de cálculo do INSS, ele desce muito para a média de 60%. E aí vai ser R$700 um salário. Então, o auxílio-acidente desceria para 350, chegaria aí complementando a metade do salário mínimo. Doutor, a gente fala daquilo que a gente conhece, né? Mas eu comecei a contribuir com o INSS em 2010. Contribuí até 2014. Durante o meu tempo de faculdade eu parei, porque estagiário você não contribui para o INSS. Vamos supor que durante esse período, né, essa vacância de contribuição, acontecesse um acidente comigo, eu poderia requerer ou obrigatoriamente eu preciso estar contribuindo com o INSS, no meu caso, enquanto trabalhador que já contribuiu, para poder requerer o benefício? Essa pergunta merece uma resposta bem esclarecedora. O senhor tocou em 2 pontos fundamentais quando se fala da previdência social: carência e qualidade de segurado. Carência é um certo número de meses que você contribuiu. A qualidade de segurado, não. Basta você fazer uma contribuição em dia que você já é um segurado do INSS, com uma contribuição. Por quê? Porque para um auxílio-doença exige-se pelo menos 12 meses. Mas para um benefício, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, principalmente, uma aposentadoria por invalidez, que tenha como fato gerador uma incapacidade advinda de um acidente, ela não precisa observar carência. Eu preciso de uma contribuição válida. Apenas uma. Ou seja, eu preciso apenas de ter qualidade de segurado perante o INSS. Não se exige 2, 3, 4, como é para o salário maternidade, para outros benefícios. Benefícios em decorrência de acidentes, não se exige carência. Então, a partir da primeira contribuição, se ela ainda estiver válida, eu consigo a obtenção do benefício. Tá? E é muito importante agora a gente falar do período, da validade de uma contribuição. Sim. Se o trabalhador rural trabalha ali um mês, atividade rural, ele tem qualidade de segurado perante o INSS. Ele está ligado ao INSS porque ele começou a trabalhar ali na lavoura. Em seguida, esse mês que ele trabalhou, ela vai ter validade no tempo, ela tem uma validade. São 12 meses de graça, que a gente chama, é o período de graça. Tá? Esse período de graça de 12 meses, ela precisa ou voltar a trabalhar no campo, para que ela continue tendo direito
ao INSS, ou ela precisa pagar o INSS em uma das formas para continuar ligada ao INSS. Pois bem, os acidentes dos segurados urbanos geralmente acontece assim. A pessoa tem lá várias contribuições e ela para de contribuir e tem ali os seus 12 meses de graça para frente. Quando termina esses 12 meses, existem algumas hipóteses que pode alongar os 12 meses, que pode estender esse período de graça. E eu tenho casos de desemprego involuntário. A pessoa está lá trabalhando, quem sabe 1 ano, 2 anos, 3 anos, e para de contribuir, sai do trabalho. Bom, pediu demissão, não vai ter direito de alongar, de estender os 12 meses, mas terá direito aos 12 meses, que é de graça para todos, mesmo para os que pedem demissão. Mas, se ele foi demitido, recebe o seguro-desemprego, ou mesmo se cadastra lá no Cine, depois que foi demitido, dentro do ano de graça, dentro daquele período de 1 ano primeiro que ele tem ali de graça. Se ele se cadastrar, ele ganha mais 1 ano. Se ele somente se cadastrar no Cine, ele já ganha mais 1 ano. Muita gente não sabe disso. O INSS não faz esses cruzamentos. Então, muitas pessoas batem a porta do INSS depois de 1 ano que saiu do emprego, e o INSS vai indeferir seu benefício em razão de que ele não tem qualidade segurada e nem carência. Bate a porta de um advogado especialista, o advogado já vai perguntando: você recebeu o seguro-desemprego dentro deste ano? Dentro de 1 ano ali, após ter sido demitido? Se a pessoa recebeu o seguro-desemprego, o advogado já faz o recurso para o próprio INSS, não precisa nem levar para a justiça. Pega ali o comprovante das parcelas do seguro-desemprego, anexa no pedido de revisão e, com certeza, o INSS vai deferir o benefício, porque ele, de 12 meses vai para 24 meses, doutor Santiago. Se não está conseguindo comprovar através do seguro-desemprego, não recebeu o seguro-desemprego por algum motivo, mas se cadastrou no Cine dentro de 1 ano, ele ganha mais 12 meses. Só vai ao Cine, pede o extrato dos atendimentos, lá está ele dentro daquele primeiro ano, do ano seguinte que saiu do emprego, está ele que se cadastrou como desempregado, ele está registrado como desempregado. E é o desemprego, o estado de desemprego é que garante mais 12 meses de graça, chegando a 24 meses. E aí, por fim, se o segurado sai do emprego involuntariamente, recebe o seguro-desemprego e já tem mais de 10 anos pago à Previdência Social, ele ganha mais 12 meses de graça, doutor Santiago. Já perdi até as contas, mas vamos lá. 12 meses depois que saiu do emprego, parou de pagar o INSS, isso é direito comum, de né? todos, é o comum. Sim. Mais 12 meses porque recebeu o seguro-desemprego ou porque comprovou de outra forma o seu estado de desemprego dentro daquele primeiro ano, ganha mais 12 meses. Sim. Vai para 24 meses. Agora, se ele já tem mais de 10 anos pago na sua ficha, recolhidos ao INSS, ele vai para 36 meses. Que é o período que ele tem de segurado, qualidade de segurado, isso? Sem pagar. Sem pagar. Depois que sai do seu último emprego, pode ser que você mantenha a qualidade segurada e carências, porque nesse período não se mexe na carência também. Pode ser que você tenha direito até 3 anos sem que recolha ao INSS. Isso vale essa regra vale para a maioria dos segurados e para a maioria dos benefícios. Doutor, estamos chegando ao final do programa e tem a pergunta que eu fiz no bloco anterior e não deu tempo de perguntar porque nós fomos debater outros temas, né? Além do laudo que a gente estava conversando aqui, qual a documentação que o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão, a cidadã tem que levar para o senhor, enquanto advogado previdenciarista, ou um colega, ou uma colega previdenciarista, para que vocês consigam ter parâmetro para fazer uma análise correta e dizer se a pessoa pode ou não
requerer o benefício? Muito bem. Se foi um acidente de trânsito, nós solicitamos já o boletim de ocorrência. Acidente de trânsito, a grande maioria, quando tem uma sequela, a pessoa recebeu também ou deu entrada no seguro DPVAT. Aham. A gente já pede que a pessoa traga os documentos que ela utilizou para requerer a indenização do seguro DPVAT. Ali tem prontuário médico. No prontuário está escrito que a pessoa chegou lá acidentada. Tem também, na maioria dos casos, o relatório do socorro, do SAMU, do bombeiro, né? E se foi um acidente de trabalho, a CAT, a gente já pede. Mas esses documentos, eles são exemplificativos, né? Então eu posso pedir documentos que provem que ocorreu o acidente, que é aí que vai garantir. Então, basicamente, cada caso termina sendo... Como a gente sempre fala, né? Cada caso é um caso, não tem como eu usar como parâmetro a minha situação, por exemplo, a situação do colega. O laudo de sequela, a gente sempre essencial. pede. Essencial. Mas vai passar por uma perícia, a perícia também poderá constatar. Doutor, está faltando um minutinho só para terminar o programa. Eu vou conceder esse último minuto para que o senhor fale alguma coisa que o senhor queira e, claro, divulgue o seu Instagram para que, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, possa encontrar o senhor. Eu quero agradecer imensamente o convite, a audiência, a todos vocês que nos assistem. Nós estamos, os advogados previdenciaristas, trazem muitas informações. Essa é uma das nossas missões, tá? Como advogados, é trazer informação. Quero agradecer muito ao programa, doutor Santiago, e quero também dizer, vá atrás dos seus direitos, tá? Se tem uma sequela, busquem um advogado previdenciarista que vai explicar, que vai analisar o seu caso e dizer se você tem direito ou não. Pode ter dinheiro lá esperando por você. O nosso Instagram é CleibeADV. Pronto. Vai lá, estou esperando por você. É como está escrito na nossa tarde ali, né? Exatamente. KLEIB. CleibeADV, tudo junto. O bom de nome diferente é porque basta botar o nome, né, doutor? Que já aparece. Doutor Kleber, muito obrigado pelo aceite do convite. A gente sabe que é um desafio, às vezes o colega fica um pouco nervoso, mas como você ouviu que nada mais é do que uma conversa, e a nossa intenção é sempre informar o telespectador, a telespectadora, né? Até porque a gente não fala só para colegas, fala para todo mundo, afinal de contas, todos nós temos direitos, e como nós aprendemos hoje, um direito até mesmo pouco conhecido, né? A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Lembramos que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30. E se porventura você não conseguiu assistir o nosso programa, ele fica lá no YouTube, da página da TV Araguaia. E siga também o nosso Instagram, @Juristoca. Muito obrigado e até a próxima. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa.